Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o Papa Francisco, nessa quarta-feira, na audiência geral, primeira audiência geral do ano, quarta-feira ontem, na sala Paulo VI, o Papa Francisco foi muito criticado, não na sala Paulo VI, mas pelo que ele falou na audiência de ontem, por muitos católicos. Católicos que perderam o senso da religião e que perderam também a noção do que é o amor a Deus e às criaturas. E perderam também qual o lugar na hierarquia das coisas que eu devo depositar o meu amor. Então, o Papa Francisco foi muito criticado exatamente por dizer o seguinte, por dizer que é errado aqueles casais que por egoísmo não querem ter filhos e, pelo contrário, colocam no lugar dos filhos os animais de estimação. Trata os animais de estimação como se fossem filhos. E o Papa Francisco criticou duramente isso. Criticou a não abertura ao acolhimento dos filhos e criticou duramente o tratamento exagerado que é dado a animais de estimação, que é colocado no lugar desses filhos que muitos casais não estão querendo. Ou até casais que têm filhos, mas que tratam os animais como se fosse filho. Eu queria colocar aqui do catecismo algumas falas para a gente poder refletir um pouco sobre isso. A primeira é no número 355 do catecismo. O que é que diz a respeito de nós, seres humanos? Deus criou o homem, e aqui é o gênero humano, homem e mulher. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. O que significa isso? Somente o ser humano é criado de carne, ou seja, tu és pó e ao pó tu retornarás, ou seja, desta natureza material, e o homem tem uma alma espiritual. Somente o homem, somente o ser humano tem uma alma espiritual e eterna, que não morre. Somente o ser humano. E, infelizmente, estão querendo colocar esse grau de dignidade da pessoa humana nos animais. Outra coisa, diz o catecismo no parágrafo 356, continuando, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ou seja, somente o homem tem razão. Somente o homem tem razão. Somente o homem tem consciência. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Somente o homem foi criado por Deus, pelo próprio homem. Deus quis criar o ser humano. Ele quis criar o homem pelo homem mesmo, pelo que o homem ia ser, pelo que o homem deveria ser na criação. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Para que o homem foi criado? Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano
tem a dignidade de pessoa. É uma pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. O animal não é uma pessoa. Não é uma pessoa. O animal não é alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhes uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo. Aqui está o sentido pelo qual o Papa colocou de maneira muito dura a sua crítica. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Então, tudo o que existe está sobre o domínio do ser humano. Agora, lógico, pelo amor de Deus, não sejamos idiotas de dizer, o mundo está sendo destruído, a natureza está sendo poluída por causa do homem. Isso é um homem mal educado e estúpido, podemos dizer idiota, mas essa atitude desordenada que certas pessoas realizam não é parâmetro para julgar ou colocar em xeque a dignidade da pessoa humana criada por Deus. 359 do Catecismo. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Somente olhando para Cristo, a gente compreende quem é o homem no seu estado original. Cristo completamente sadio em todas os seus sentimentos, todas as suas emoções. Cristo é a imagem visível daquilo que é o ser humano criado por Deus. E aí, meus queridos, aqui é onde está o sentido pelo qual o Papa deixa claro que nenhuma outra criatura pode se equiparar ao ser humano. Chega a ser idolatria o que nós estamos vendo hoje. Chega a ser idolatria. Seria, vamos dizer, colocar o animal, às vezes no lugar do homem e às vezes até no lugar do Criador. Tem gente que está praticamente idolatrando os animais. Então nós precisamos compreender que os animais são criaturas de Deus que, em dignidade, estão abaixo do ser humano. Foi por isso que Deus disse a Adão e a Eva: dominai a terra e tudo que nela está. Esse dominar é administrar, é cuidar, é zelar, sim, é. Mas não se submeter à idolatria. Você fala isso porque você não tem animal. Tenho. Criei muitos animais na minha infância. Hoje crio 2 cachorros. Cuido. Dou água, alimento e banho. Mas eles ficam lá no quintal. Fiz uma casinha de alvenaria bonita, boa, para eles. Eles ficam lá no quintal. O lugar do animal é lá no quintal. Dentro da minha casa fica eu, minha esposa e minha filha. Se você faz diferente, eu também não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Mas rotular o Papa, eu até gosto desse Papa, mas essa fala que ele pronunciou foi infeliz. Infeliz por quê? Porque deu uma chacoalhada em você para você perceber qual é o lugar dos animais e qual é o lugar
do ser humano. Então, meus irmãos, é isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender, como diz Santa Teresinha, que nós não sejamos presos por nenhuma criatura, porque somente o Criador é o sentido único da nossa vida. Deus abençoe você.